Em Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10, diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, Paulo mostra aqui como somos salvos, né? Somos salvos pela graça de Deus. Não somos salvos por mérito, não somos salvos por obra, não somos salvos por nossos esforços. Somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. Mas o que é graça de Deus? Nós precisamos entender o que é a graça de Deus, né? Porque muitos cristãos, eles não entendem a graça de Deus. E há cristãos que vivem práticas pecaminosas, e quando você vai exortar, confrontar, corrigir, eles dizem assim: mas eu sou salvo pela graça. É como se a graça fosse uma permissão para continuar no pecado. E é totalmente o contrário à graça de Deus. Quando Paulo escreveu a Tito no capítulo 2, versículo 11, Paulo diz assim: Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piedosamente. Veja só, outro aspecto da graça de Deus em operação. Ela muda, ela transforma o homem que é salvo. Paulo está dizendo que ela nos ensina que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos neste presente século como? Sóbrio e justa e piedosamente. Então a graça de Deus tem vários aspectos. Nós não podemos definir somente a graça como um favor imerecido. Aqui a graça já mostra, Paulo já mostra aqui outro aspecto da graça, da operação da graça, um aspecto de transformação, de mudança de vida. Então a graça de Deus, ela opera em nossas vidas para a vida cristã toda, até mesmo para o trabalho cristão. Muitos cristãos trabalham e acham que aquele trabalho, o resultado daquele trabalho é fruto dos seus esforços. Mas em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, Paulo diz assim: Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito mais. Aí ele diz assim: Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então Paulo mostra ali, né, que o trabalho dele, né, tudo que ele realizou foi a graça de Deus operando nele. Quando ele escreveu aos Efésios, ele diz assim que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Aí ele diz assim: segundo o poder que em nós opera. Então a eficácia, né, o poder operando em nossas vidas é o que? A graça de Deus, né? Agostinho disse assim: queres ser um estranho à graça? Jacta dos teus méritos, se gabe. Então Agostinho compreendeu muito bem o que é a graça de Deus, né? Ele diz outra frase sobre a graça, ele diz assim: que Deus me deu o que mande, depois pode mandar o que ele quiser. Então ele sabia que o resultado da vida cristã dependia da graça de Deus, né? Philip Yancey escreveu um livro chamado Maravilhosa Graça. E ele disse nesse livro que nós não podemos fazer nada. Nada podemos fazer para que Deus nos ame mais. E nada podemos fazer para que Deus nos ame menos, né? Sendo a essência de Deus amor e cheio de graça, né? Então Deus, ele opera tudo pela graça. No final nós vamos ver que
Tudo é fruto do penoso trabalho de Jesus, como diz o profeta Isaías, né? Verá o fruto do seu penoso trabalho. Então Jesus diz assim: um é o que trabalha, outro entrou no seu trabalho. Então é todo o trabalho do Senhor. O Senhor fez tudo para a nossa salvação, e o que diz respeito também à vida e à piedade vem pelo conhecimento completo do Senhor Jesus Cristo. Isso é graça, né? Tudo é operado pela graça de Deus. Então nós temos que nos render a essa graça, né? Entender o que é a graça de Deus, descansar nessa fé de que tudo está realizado por nossas vidas, que diz respeito à salvação, diz respeito à nossa vida cristã, diz respeito ao nosso trabalho cristão. Tudo que nós vamos trabalhar para o Senhor é resultado da operação da graça de Deus. Então, conhecer a graça é algo maravilhoso, né? Paulo chega a dizer: graças a Deus pelo seu dom inefável. É um dom que não tem, né, palavra para expressar a graça de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você conheça a graça de Deus, que você descanse na graça de Deus. Que essa graça domine seu coração, sua mente, sua alma, para que você tenha paz e descanso. Em nome do Senhor Jesus.